Eu quero trazer nessa tarde uma música, composição do meu amigo e irmão Edson Coelho, Águas Passadas. Só um momento, por favor. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam num vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Pensar um pouquinho, que as rosas tão belas produzem espinhos, porém dão aroma e enfeitam também. Assim mesmo são as provas que me sobrevêm, as lágrimas tantas que um dia chorei transformaram-se em pedras que eu colecionei, em pedras preciosas de raro valor, que enfeitam hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado
para trás. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Boas-vindas, Odília Carolina, acompanhando aqui pelo Facebook. Irmão Sidney Souza, boas-vindas. Irmã Maria Pereira, da Espanha. Deus abençoe minha irmã, seja bem-vinda. Bem-vindo Júnior Barbosa, bem-vinda Dilza. E quem mais aqui pelo Instagram? Todos são bem-vindos. Mais uma música. Alguém que ia pedindo oração. Odília Carolina está com Covid. Estaremos orando, Odília. Deus vai dar vitória, vai ficar tudo bem, tá? E então mais uma música aqui na nossa conversa. Deixa eu ver o que tenho aqui pra gente cantar agora. Noites Traiçoeiras. Vamos lá então. Noites Traiçoeiras. Depois nós já chegamos aí com a nossa leitura bíblica em Lucas 17, do verso 19 em diante, a parábola do rico e do mendigo. Estamos desenvolvendo aqui uma conferência, uma série de reflexões nas parábolas de Jesus. Você sabia que Jesus contou 50 parábolas e que elas estão nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nenhuma no evangelho de João? Algumas são tão pequenininhas que nem chegaram a ser catalogadas como parábolas, mas são, né? Por isso são 50. Então vamos lá. Noites Traiçoeiras. Informa, por favor, como está chegando o áudio aí para você que acompanha aqui pelo Facebook. Tarde quente aqui no Brasil. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus,
Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Você tem toda a liberdade de compartilhar essa transmissão com seus contatos. Vamos, faça isso. Ajude a levar a palavra de Deus que será ministrada agora a mais e mais pessoas, enquanto cantamos outra vez esse refrão. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Bem,
Vamos agora então uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versos 19 em diante. Vou colocar aqui um fundo musical para nossa... Fica bom, né? A parábola do rico e do mendigo. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, isto é, de feridas, e que permanecia à porta daquele rico. E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, isto é, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu aí em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os daí passar para cá, para nós. Então replicou outra vez, dizendo: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Boas-vindas a Gláudia Dias, Deus abençoe. Também conosco nessa tarde, irmã Odília Carolina, irmã Iraci Mendonça, Deus abençoe a todos. Vamos juntos. Aqui Jesus está contando uma parábola diferenciada, uma parábola que usa o recurso da antítese, que é um mecanismo de comunicação em que explora ao máximo o contraste, os opostos, os extremos. Por isso Jesus fala de um rico que, além de rico, vivia uma vida de ostentação, de luxúria, uma vida esplêndida, regalada. Do outro lado, no outro extremo, está um mendigo à porta do rico, desejando comer migalhas que caíam da mesa, com os cães lambendo-lhe as feridas. É uma parábola, é a única parábola de todas as 50 em que personagem tem nome. No caso aqui, o Lázaro. Não confundir com Lázaro de Betânia, que Jesus ressuscitou depois de 4 dias de morto. Esse Lázaro aqui é um personagem de uma parábola. Essa parábola requer uma interpretação e uma atenção especial,
porque, como disse, ela é diferenciada. É a única parábola em que um personagem tem nome e também uma parábola usando o recurso dos extremos, da antítese, quase da hipérbole, que é o exagero da expressão. O rico, muito rico, o pobre, muito pobre. O rico e o mendigo. De forma alguma, Jesus está pregando a salvação pela pobreza ou a condenação pela riqueza. Ele está usando esses recursos para mostrar que a riqueza não salva, mas que a pobreza não condena espiritualmente com relação à salvação eterna. Que ainda que pobre, a pessoa não está privada de ter a comunhão e a salvação de Deus. E ainda que muito rica, as suas riquezas não lhe servem para nada no tocante à salvação eterna. E ainda podem estorvar. Se as riquezas forem servas do seu dono, elas podem ser uma bênção. Mas se o dono for o servo, o escravo das riquezas, elas serão uma maldição. Então observe, amigos e amigas internautas, que Jesus está procurando trazer uma lição importante acerca da salvação eterna, acerca do nosso relacionamento com Deus e acerca também do uso que fazemos das coisas. Para que servem as coisas que temos? Para delas usarmos com sabedoria, com prudência e também compartilhando com quem necessita? Ou apenas para o nosso bel prazer, a nossa glória própria e a nossa ostentação? Observe que Jesus começa descrevendo a vida do rico da parábola. Havia um certo homem rico. Não era um homem rico certo. Aí seria bom, né? Seria ótimo. Um homem rico e certo. É um certo, um determinado, um imaginário homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Nada errado. Tem dinheiro? Pode comprar? Compra. É o conforto. Mas tem um detalhe. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Ninguém tem necessidade disso. Aqui a gente já vê a descompensação, o exagero de alguém que está buscando o preenchimento do vazio existencial na ostentação das riquezas. Não é no uso comedido, humilde e racional das riquezas. É no uso desmensurado, exagerado, ostensivo. Aquele uso que chega a humilhar o outro que não tem. E Jesus fala que na porta da casa daquele rico jazia, quer dizer, permanecia. Jazer aqui significa ir e ficar, né? Ele permanecia na porta da casa daquele rico porque sabia que ali haviam muitos banquetes. Muita comida era servida naquela casa. E comidas caíam da mesa. Depois de certa altura, as pessoas, quem sabe embriagadas ou enfadadas de tanto comer, deixavam cair comida da mesa. Que não era como a nossa mesa de hoje, né? Um objeto alto, era rasteiro, quase rente ao chão. E Jesus disse que o rico desejava, olha comigo aí o verso 21. E desejava alimentar-se. Não diz que ele alimentava, diz que desejava. Se desejava, talvez é porque ele permanecia com o desejo e não era atendido na sua vontade de comer das migalhas. Talvez até isso lhe fosse negado. Mas observe aqui. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, isto é, as feridas. Você pode imaginar alguém ferido, moribundo, caído à porta de uma mansão, desejando, sentindo o cheiro da comida lá dentro. Por que esse homem era um mendigo? Eu não sei. Por que ele era tão pobre e não tinha nem o que comer? Eu não sei. Mas o que o texto revela, indubitavelmente, é que ele foi salvo. Pobreza não leva para o inferno. Riqueza não leva para o céu.
Ter um corpo ferido, doente, também não leva para o inferno, mas também não leva para o céu, mas não impede de ser salvo. Esse homem, que a vida não revela muito acerca do seu passado, da sua vida pessoal, só diz que ele era mendigo, que ele tinha um corpo coberto de feridas e que permanecia à porta de um rico, desejando comer o que caísse da mesa, das migalhas. E como acontece a todas as pessoas, diz-nos o verso 22, aconteceu morrer o mendigo. Acontece morrer. Mendigo, rico, bilionário, famoso, desconhecido, crente, ateu, inimigo de Deus, obreiro de Deus, as pessoas morrem. E aconteceu morrer o mendigo, diz o verso 22, e olha o que diz mais aí. E foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Seio no singular. Por favor, não confundir com seios no plural, que é outra coisa. Seio aqui é uma expressão do português arcaico, do português antigo, para aconchego, presença, proximidade. E ele foi então para a proximidade, para o aconchego, para a presença de Abraão. Por que Abraão? É o pai na fé de todos os que creem e que são justificados pela fé por Deus. Esse lugar aqui é mencionado ainda antes da morte de Jesus, quando ele então prometeu para os salvos o paraíso. Lembra na cruz, lá pregado, ele prometeu ao ladrão que se converteu: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, ou no paraíso. Bom, mas isso aqui foi antes da morte de Jesus. Então Lázaro foi para o seio de Abraão. E prossegue o texto dizendo: e morreu também o rico. O rico morre também. Aliás, todos morrem. Um dia ou outro vai chegar o meu dia, o seu dia. Vai chegar a nossa vez. E aí? Estamos preparados? Preparados para viver a vida como ela deve ser vivida? E passar pela morte como devemos passar? Preparados, seguros da nossa salvação, do nosso relacionamento com Deus, confiados na sua misericórdia salvadora através de Jesus Cristo? O rico morreu. Não sei quanto tempo. Eu posso imaginar, embora o texto bíblico não diga, Lázaro morrendo e alguém depois de muitos dias talvez possa ter perguntado, um servo, um criado da casa do rico, falando: não tinha um homem que ficava sempre ali na porta esperando quando ia varrer a casa e o resto das comidas que caíam da mesa, ele pegava e comia o lixão, o resto, aquilo que sobrava, que caía? Tá sumido. Aí alguém fala assim: eu acho que ele morreu. Depois alguém confirma: fiquei sabendo que ele morreu. Mas nem sabemos onde é o túmulo, afinal de contas era um mendigo. Quem deu importância? Ele não foi mencionado, lamentado, quem sabe ninguém chorou sua morte. Mas o que acontece no mundo espiritual é muito mais importante do que o que acontece diante das câmeras. Aquele homem, embora mendigo, mas ele foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, vamos parafrasear, ao paraíso, onde os salvos aguardam a ressurreição quando da volta de Cristo. Observe que coisa importante. Mas na morte do rico, eu não sei quanto tempo depois que ela ocorreu, eu posso imaginar, embora o texto bíblico não diga, que houve uma comoção em toda a cidade. Quem sabe houve nota nos jornais da cidade, do estado, do país. Quem sabe nos dias de hoje teria saído um boletim de última hora na internet e nas redes de televisão: fulano de tal morreu. E pessoas mandando coroas de flores, postando notas de condolência nas redes sociais. Mas aqui não diz que ele foi escoltado por anjos ao paraíso, ao seio de Abraão.
diz que ele foi sepultado. Porque está, na verdade, declarando o que aconteceu com o seu corpo. Enquanto que o rico fala, o mendigo salvo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, diz que o rico foi sepultado. E no mesmo instante que ele morre, olha o que acontece, diz-nos o verso 23. E no Hades, no lugar de tormento, traduzido em algumas versões por inferno, não é o inferno definitivo, o lago que arde, que queima com fogo e enxofre, onde serão lançados Satanás e os seus anjos, a besta, o falso profeta, e também todos os ímpios de todas as épocas, aqueles que se afastaram de Deus. Está claro na Bíblia. O Salmo 9 diz: os ímpios serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se afastam de Deus. Aquele que é ímpio, que nunca se converteu, e aquele que foi convertido e se desviou, que se afasta de Deus. Está claro na palavra, não tem como a gente tapar o sol com uma peneira furada, né? Então diz aqui: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então aquele homem, de repente, ele morre, pá! Ele já se percebe no lugar de tormento, no Hades, aqui chamado de inferno. Que isso revela? Que a sua riqueza não o pôde salvar. Embora ele tenha tido um pomposo funeral, muitas homenagens humanas, ele não teve a salvação de Deus para sua alma, não porque era rico, mas porque era ímpio. A sua riqueza não o salvou. E agora ele se acha em tormentos, no plural. Não é um tormento, amigo, amiga. São tormentos no plural. E o que essa parábola revela? Bom, aqui revela que todos os mortos estão vivos. Todos os mortos estão vivos. Boas-vindas, Dr. Tiago Cruvinel. Final de semana, no próximo final de semana estarei aí em Sanclerlândia com vocês. Será um gosto reencontrá-los, se o doutor estiver por aí também, tá? Boas-vindas, Elmirene Santos e todos os demais acompanhando aqui pelo Instagram. Então a parábola do rico e Lázaro revela, a partir do verso 23, que todos os mortos estão vivos, que diante de Deus todos vivem. Porque Deus é Deus dos vivos e dos mortos. O que morreu foi o corpo e foi sepultado. Mas nós temos uma dimensão imaterial. A nossa alma, o nosso espírito. Alguns acham que são apenas duas expressões de uma mesma coisa. Outros creem que são duas partes distintas, alma e espírito. Mas o fato é que ambas se referem à parte imaterial, metafísica do nosso ser. E essa não morre com a morte do corpo. E ela carrega as sensações, as memórias, as lembranças e a culpa da vida física. Ele está em tormentos e ele vê ao longe Abraão e Lázaro em sua companhia acolhedora, que é chamada de seio. De novo, não confunda com seios, que é outra coisa. E ele então clama a Abraão, uma oração, um clamor à pessoa errada, no lugar errado, e depois da hora, passado do tempo. Ele então pede: Pai Abraão, manda que Lázaro... Ele era acostumado a mandar, né? Agora ele fala: manda, não é pede não, é manda. Manda que Lázaro molhe em água o seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas, a sensação de alguém se queimando. Você já sofreu uma queimadura, ainda que pequena, leve? É uma das dores mais incômodas que existe. Agora aquele homem estava em chamas, em tormentos, que é a sensação, é o que descreve a sensação do inferno. Manda que Lázaro me refresque a língua. E então Abraão responde: não é possível.
Há um grande abismo entre nós e vós. Quem está cá não passa para aí, quem está daí não passa para cá. E lembra também, né, que você foi consolado, você buscou consolo nas riquezas, nos teus bens. E Lázaro só sofreu agruras, sofrimentos. Está vendo o resultado? Você não se voltou para Deus, você não buscou a salvação que só Deus pode dar através de Jesus Cristo. Agora você está aí condenado, mas Lázaro, ainda que tenha vivido em pobreza, dores e sofrimento, está aqui. Então o rico faz uma segunda oração. Essa oração, ela reflete algo que todo crente, toda igreja deveria ter na sua consciência: a preocupação com seus parentes ímpios. Quem sabe se a gente tivesse uma real visão do inferno em chamas. Estou falando de sonho, de revelação, não, uma visão. A gente se preocupasse mais com os nossos entes queridos, a começar deles, né? A começar da nossa família, que estão desviados, afastados, ou então nunca conheceram o Senhor. Então ele diz: manda que Lázaro, de novo ele acha que é só mandar, né? Manda que Lázaro vá à casa de meu pai, porque lá eu ainda tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam. Eu imagino que esse rico era solteiro, né? E ele morava com aqueles 5 irmãos e seu pai, seus pais, e deve ser uma vida de pecado, porque ele reconhece a necessidade dos irmãos dele, os 5 irmãos, se arrependerem, para também não virem para aquele lugar de tormento. Aí ele diz: manda que Lázaro vá à casa de meu pai e dê testemunho, porque ainda tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam. Olha aí comigo na sua Bíblia. Verso 27. Te imploro que eu mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, verso 28, para que lhes dê testemunho. Qual seria o testemunho? Você pode imaginar se isso fosse possível e acontecesse, de alguém ser mandado lá do céu, alguém que morreu, que você conheceu aí na sua comunidade, na sua parentela, no seu círculo de convivência, morreu agora recente, e essa pessoa volta e fala: olha, eu vim cá só para dizer umas coisas e estou voltando, viu? Olha, o inferno é real, o céu é real, Deus é real, a condenação eterna é real, o diabo é real e o céu também é real. E uma vida de pecados leva para o inferno, uma vida com Deus leva para o céu. Talvez você imagine assim: haveriam conversões em massa. Quem sabe a cidade inteira seria impactada por esse testemunho. É o que a gente imagina, não é? Mas não é assim que Deus trabalha, irmã Iraci Mendonça. Não é assim que Deus trabalha. Irmã Maria da Penha, boas-vindas. Deus trabalha, a Bíblia diz que aprouve a Deus salvar os que creem, os crentes, os que creem, pela pregação da fé. É assim que Deus salva. Eu ouço a pregação, com o meu coração eu creio, com a minha boca eu faço confissão e verdadeiramente serei salvo, conquanto eu permaneça na palavra daquele que me chamou, o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Então é assim que Deus salva. Não é com revelação do inferno, não é com DVD ou vídeo agora no YouTube, né, de quem foi no inferno, de quem veio do inferno, de quem foi no céu. Não é assim que Deus salva, não. Deus salva, amigo, amiga, pela pregação da sua palavra, o evangelho puro e simples de Jesus, na sua simplicidade e na sua integralidade, toda a palavra de Deus. E também o testemunho daqueles que foram salvos e que servem a Deus em vida. Não é voltando da morte para testemunhar. Isso não funciona, não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha desse modelo. Eu costumo dizer que Deus não amarra com arame, não remenda com durepox e nem cola com super bonder. Deus faz do seu modelo, no projeto original da sua vontade.
Então, nessa tarde, terminando essa reflexão, eu quero chamar a sua atenção para a resposta de Abraão para o segundo pedido de Lázaro, aliás, do rico. Eu estou chamando de rico porque eu não sei o nome dele, a Bíblia não revela. Mas nada contra os ricos e também nenhuma objeção se um dia eu ficar rico, não tem nada contra. Mas eu estou chamando de o rico porque é como ele é mencionado na parábola. E aqui diz que ele, depois de fazer o segundo pedido e não poder ser atendido, porque olha a resposta de Abraão. Respondeu-lhe Abraão, verso 29, eles, os seus parentes, seus 5 irmãos, as pessoas lá que estão vivas, isso inclui você, todos nós, tem Moisés e os profetas, que era a Bíblia de então. Até os dias de Jesus havia apenas o Antigo Testamento. Aqui mencionado como Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e os demais livros, os proféticos. Que eles escutem a palavra. Hoje a gente pode dizer, tem a Bíblia completa, tem todo o Antigo e o Novo Testamento. Escute a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, siga a palavra, é assim. Não é vindo alguém do inferno para impactar, porque isso duraria pouco tempo. A pessoa pode ser impactada hoje, cair em lágrimas de joelho e amanhã está de novo fazendo a vontade do diabo. Porque não há uma transformação interior, um quebrantamento, não há arrependimento, não há novo nascimento, então não há salvação. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nem tampouco entrar, é claro. Então observe agora o verso 30. Mas ele insistiu, pediu água, não foi atendido, pediu o testemunho na casa do seu pai, não foi atendido, agora ele insiste no verso 30, o condenado. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Será que ele está falando de reencarnação? A Bíblia fala disso? Não, em ponto algum. A Bíblia só fala de ressurreição. A Bíblia em ponto algum fala de reencarnação, seja como um fato isolado de um personagem bíblico, ou seja, naquele modelo, naquela tese do espiritismo kardecista e também de todo o espiritualismo das seitas, das religiões espiritualistas, das sucessivas vidas. Não, a Bíblia não fala disso. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, a palavra de Deus é taxativa. E porquanto aos humanos, homens, antropos no grego, seres humanos, está determinado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é o purgatório, não é a reencarnação, é o juízo. Então observe como Abraão vai responder. Ele insiste, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, vão ser impactados. Alguém morreu e veio falar que tudo que a Bíblia diz é verdade, que então tem que se arrepender e crer, senão vai vir para o inferno. Abraão diz, não, tem a palavra, ouça a palavra, creia na palavra e siga a palavra. Abraão lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Observe que Abraão, em ponto algum, concordou com a tese, com a teoria da reencarnação. Ele falou de ressurreição. Ainda que alguém dos mortos ressuscite. E nessa tarde, concluindo essa parábola, uma das mais ricas e profundas de todas as 50 que Jesus contou, eu quero nessa hora agradecer a sua preciosa atenção e companhia. Eu vou orar junto com você nessa hora e quero convidá-los. Se você está em Goiânia e hoje pode estar me acompanhando ao culto na Assembleia de Deus Catedral da Paz, onde está o apóstolo Alex, na Vila Viana aqui em Goiânia, na Vila Viana aqui em Goiânia, próximo da Vila Nova, próximo ali
né, do setor Negrão de Lima. Estarei lá a partir das 19 horas, pregando a palavra de Deus, adorando ao Senhor, cooperando com os irmãos ali naquele culto a Deus nessa noite, tá? Quero também convidá-los para amanhã, domingo, dia 30, para o culto da consciência missionária na igreja local, onde congrego, a Assembleia de Deus do Jardim Novo Mundo, na rua Ponta Grossa, número 387, aqui em Goiânia. Culto da consciência missionária. É o nosso culto de missões, uma vez por mês, que eu tenho a responsabilidade e a honra de coordenar. Ali está o nosso pastor, o pastor Jacques, pastor Edivânio, o co-pastor Jailton e a sua esposa, a pastora Ivone. Os irmãos, todos ali estamos para te acolher, para te receber. Será uma alegria para nós ter a sua presença nesse culto da consciência missionária. Estará pregando a missionária Sandra Rezende e lá da Igreja Ministério da Família no setor marista, e também a equipe Família Ministério Louvor e Adoração, lá do Jardim Guanabara. Uma família inteira que louva ao Senhor e virá estar conosco amanhã, 7 horas da noite. Rua Ponta Grossa, número 387, Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia. Na parte alta do Novo Mundo, lá já perto do Colégio Bárbara de Souza Moraes, ok? E se você está em Sanclerlândia e região, eu quero convidá-lo para domingo, dia 6 de junho. Nós teremos aí na Assembleia de Deus Jesus o Caminho, Jesus é o Caminho. Nós teremos a consagração das 9 ao meio-dia e, como sempre acontece, deverá ter almoço 0800 para todo mundo, né? É uma bênção. E à noite, às 19 horas, o culto com a celebração da Ceia do Senhor. Estarei com todos os irmãos, com o pastor Adonoir Bom Tempo, pastora Marilda e toda a igreja. Vai ser uma bênção, com certeza. Gostaria de convidá-lo agora então para um momento de oração. Vamos falar com Deus nessa hora? Pai querido e santo, em nome de Jesus eu te agradeço por minha vida, por esse tempo precioso de oportunidade de comunicar a tua palavra nesta hora a cada coração. Abençoa que ela chegue a mais e mais pessoas que ainda irão ver esta live e que também, Senhor, receberão o compartilhamento daqueles que já viram. Ó Deus, eu te agradeço pela grande salvação encontrada em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. E nesta hora, ó único Deus vivo e verdadeiro, eu oro a Ti, pedindo por cada lar, por cada família, Senhor, pela irmã Odília Carolina, pela irmã Rosa, por todos os pedidos que foram feitos, os que eu lembro e os que eu esqueci também, eu peço ao Senhor agora. Eu oro, Senhor, pelos que estão enlutados, enfermos, desempregados, sem renda, desesperados, deprimidos, sem uma razão para viver e sem também, Senhor, esperança de salvação. Tem misericórdia, Senhor, abençoa cada vida, cada lar. Traz ao coração, Senhor, a chama da esperança, a brisa do refrigério, Senhor, a luz da Tua graça, do Teu amor, para que cada um possa compreender o seu valor, a sua importância aos olhos do Senhor e ter esperança por meio da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos purifica completamente, nos prepara para qualquer momento em que formos chamados, também voarmos, escoltado pelos anjos, para o Teu paraíso que o Senhor prometeu, enquanto aguardamos a ressurreição do corpo. Ó Deus, ajuda e desperta o Teu povo, abençoa-nos, coopera conosco naquele culto daqui a pouco, Senhor, que sejamos bênção naquele lugar. Também amanhã no culto da consciência missionária, abençoa poderosamente as nossas vidas, dentro do propósito daquilo que o Senhor tem para nós. É a minha oração nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais aqui conosco? Maria Tereza Graciosa. Deus abençoe minha irmã de Minas Gerais, não é isso?
Alana Serra, Deus abençoe minha irmã, aqui de Goiânia também, né? Coraci Batista, boas-vindas. Boas-vindas, Coraci Batista. Também irmã Cimei Nunes, lá de Sanclerlândia, né, irmã Cimei? Final de semana que vem estaremos aí, se Deus permitir, ok? Um abraço a todos, um bom final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor.